Fala, gurizada. Elvis Calai aqui. Vamos para a nossa primeira bateria de questões sobre direito penal. Vamos iniciar a parte de princípios do direito penal. Já fizemos uma aula de princípios, a gente terá mais aulas de princípios. E aqui a gente vai fazer uma bateria, se der tudo certo, de 18 questões. Para quem não me conhece, sou policial civil no Distrito Federal, sou aprovado, estou atualmente aprovado para analista do STJ, modalidade inspetor de polícia judicial em terceiro lugar. Já fui policial civil no Rio Grande do Sul, já passei em concurso como Polícia Rodoviária Federal, Brigada Militar do Rio Grande do Sul. Então eu tenho uma experiência em concurso desde 2016. Eu tenho alguns bizus para passar para vocês. Eu coloquei uma questãozinha basicamente sobre cada princípio aqui. E vou passar alguns bizus que eu sempre vi, né, nesse tempo aí, nessa jornada, já nesses 9 anos, né? Quase 10 anos aí de jornada de concursos públicos. Então, primeira questão, VUNESP 2022 para perito papiloscopista, ele fala, imagine que o presidente da República, por intermédio de medida provisória, medida provisória, cuidado, medida provisória e crime não bomba, não vai bombar isso aqui, não tá legal. Então, por meio dessa medida, torne crime uma conduta X, que atualmente não é criminalizada. Tá errado, MP não pode criminalizar, já está errada. Na mesma norma fica previsto que as pessoas que praticaram a conduta X os 6 meses anteriores à edição da MP serão criminalmente responsabilizadas. Está tudo errado aqui. A gente tem que achar alternativa que fale que está errado, que não pode, não pode. É correto afirmar que a medida provisória é instrumento legislativo hábil? Não, não é. Pode criminalizar? Não pode criminalizar. Entrará em vigor imediatamente? A medida provisória funciona assim, né? Mas perderá eficácia se não for apreciada entre 45 dias contados da sua publicação. Só que ela não pode versar sobre crime. Tem força de lei, mas não atende ao princípio da legalidade e a criminalização, portanto, é inconstitucional. Medida provisória tem força de lei? Tem sim, está lá na Constituição Federal junto de outros diplomas normativos que têm força de lei. Só que quando a gente fala princípio da legalidade no que tange ao direito penal, a gente fala da estrita legalidade, que é a reserva legal, e pela reserva legal, somente lei ordinária e lei complementar que podem criar crimes e combinar penas. Esse é o raciocínio lógico. É isso. Tangência eficácia a partir de sua adoção, mas não pode retroagir para crime. Não, não, isso aqui é baboseira. Não pode. A letra D. E aí, o que eu trouxe? Eu trouxe aqui um pedaço do PDF do Missão Aprovação para vocês verem isso. Onde é que está? Aqui, ó, medidas provisórias. A própria Constituição Federal veda a utilização de medidas provisórias em matéria penal. O STF tem entendimento de que eu posso utilizar a medida provisória desde que elas sejam mais benéficas ao agente. Eu nunca vi uma questão de prova sobre isso. Não lembro. Não lembro. Geralmente, quando aparece questão de prova com medida provisória, é errado. Medida provisória e direito penal não combinam, não combinam. Eles não bombam juntos, não vão bombar. 2. Polícia Rodoviária Federal de 2019. Artigo 1º do Código Penal, né? Não há crime sem lei anterior que defina nem pena sem prévia combinação legal. Considerando esse dispositivo, julgue o item que se segue. De novo, o presidente da República, em caso de extrema relevância e urgência, pode editar medida provisória para agravar, MP para agravar pena de determinado crime? Não pode. Não pode. MP não pode ser utilizada para isso. Desde que a aplicação da pena agravada ocorra somente após. Não existe isso. Não existe. Medida provisória e direito penal não dá. Isso aqui, ó, não existe. Não existe, não tem como. Então, de novo, não tem como a gente utilizar a medida provisória. Não tem como a gente utilizar medida provisória. A gente precisa de uma lei em sentido material e formal. A medida provisória não é lei em sentido formal. Ela fala sobre matéria. Na verdade, ela não pode nem falar sobre direito penal, né? Mas ela, e em sentido formal, ela também não é, porque ela não obedece o processo legislativo previsto na Constituição Federal. Somente quem obedece, de novo, lei ordinária e lei complementar. 3. PRF 2019 de novo. A norma penal deve ser instituída por lei em sentido estrito. Perfeito. De novo, lei ordinária e lei complementar. Razão porque é proibida em caráter absoluto. Cuidado com palavrinhas fortes. Ó. Já marca isso aqui na hora da prova, já tem que marcar.
Em caráter absoluto é proibido a analogia no direito penal, seja para criar tipo penal incriminador, seja para fundamentar ou alterar pena. Não é, a gente não pode utilizar a analogia em malam partem. Em malam partem. Para benefício do réu a gente pode, então tá errado isso aqui. Veda-se a analogia em malam partem, que é a incriminadora. Beleza. Agora, a analogia em bonam partem é tranquilamente perfeito. Pode, tranquilamente deve ser utilizada. Aqui tem um exemplo, né? O STF declarou a atipicidade da conduta do agente que furta sinal de TV a cabo. Por quê? Não está escrito isso aqui no Código Penal, não tem uma lei criminalizando o furto de sinal de TV a cabo. Tem o sinal de energia, tem o de energia elétrica, mas não é a mesma coisa. Mas daí a gente utiliza a analogia em malam partem, pega aquele fato que existe, joga para um fato análogo, parecido, similar, e aí sim a gente consegue aplicar. Só que isso aqui é apenas para beneficiar o réu. 4. Oficial de inteligência da ABIN, 2018, no caso de entrar em vigor lei penal que inove o ordenamento jurídico ao prever como crime conduta até então considerada atípica, será aplicada a retroatividade. Ora, não era crime, não era crime. O que? Derramar água. Derramar água. Aí eu derramei água hoje. Não era crime. Aí virou crime. Virou crime derramar água. Vamos botar até mais pra cá, Isso aqui era em 2010. Aí eu derramei água em 2010. Derramei água. Acontece. Aí agora derramei água de novo. Derramar água. Virou crime. Quando? 2025. Vai retroagir para condenar aquela minha conduta que eu pratiquei há 15 anos? Não faz nem sentido. Isso aqui não faz sentido. Cadê? Será aplicada retroatividade? Não tem como, né? Isso aqui não faz sentido, tá? Não dá para isso aqui estar certo. Não tem como isso aqui estar certo. Veda-se a retroatividade benéfica da lei penal de acordo com o princípio da legalidade. Tá? A lei ela tem que ser anterior à conduta. Se a conduta for anterior à lei, não tem problema algum. 5. Delegado de Polícia Civil do Piauí. Então vamos lá. Configuram desdobramentos do princípio da reserva legal, exceto. Porra. A lei tem que ser prévia, tem que ser estrita, tem que ser escrita, tem que ser certa, taxativa e a última ratio. A última ratio é um princípio à parte. Ele é chamado princípio da intervenção mínima, última ratio, última barreira, última porta. Então vamos lá, vamos ver se bate. Prévia, a lei tem que ser prévia. Vamos achar a lei prévia? Lei anterior, ó, lei prévia. Nulo um crime, nula pena sine prévia lege. A lei tem que ser estricta. Cadê? Cadê? Aqui, ó. Não, aqui é escrita. Tá, beleza. Prévia, escrita. Tá vendo? Estrita. Estrita tem. Só faltou lei certa. Cadê? Lei certa, taxativa. Cadê? Lei certa. Pronto, taxatividade. Princípio da taxatividade. Ele nem perguntou o que é cada coisa. A última ratio é um princípio à parte, não é um desdobramento. Os desdobramentos são esses aqui, que é o que a gente estuda no PDF do Missão Aprovação. Que é basicamente o material que eu compilei em mapas mentais. Que é o material que eu estudei para passar nos concursos, né? Vou tomar meu café aqui. Escrivão de Polícia Civil de Santa Catarina 2017. Está na alternativa que indica corretamente o princípio do direito penal, pelo qual uma conduta legalmente tipificada não será considerada típica se for tolerada e aceita pela sociedade. Junta isso aqui. É uma fórmula matemática. Conduta legalmente tipificada. Está escrito em lei. É isso. Mas é tolerada e aceita? Tem que ser adequação social. Adequação social, letra D. Tem que ser isso aqui. Como que isso acontece? Ora, vamos para cá, circuncisão, mas vamos pensar melhor ainda. Vamos para tatuagem. Tatuagem. Vamos para o piercing também, piercing. Ué, como que isso aqui é crime? Não é lesão corporal? É lesão corporal. É lesão corporal, só que é aceito. Circuncisão também. Trote acadêmico, né? Constrangimento legal é também. Agora, o que não é aceito? Porra, pirataria. Olha só, presente materialidade, autoria, figura-se típica, crime em relação ao crime previsto no artigo 188, violação de direito autoral, né? Pirataria, né?
A conduta de quê? De expor à venda DVDs piratas. Por isso, quando vocês vêem no centro da cidade de vocês, aí às vezes a guarda municipal correndo atrás do, dos camelôs ali, né? É por causa disso, né? Manutenção de casa de prostituição. Ah, cara, professor, mas isso aqui pode, isso aqui é normal já. Não, não, pro direito penal não, com certeza não, né? E jogo do bicho também não. Não se aplica o princípio da adequação social nesses dois casos. 7. Agente de Polícia Judiciária, Polícia Civil do Mato Grosso do Sul. No que se refere aos princípios aplicáveis ao direito penal, assinale a alternativa correspondente ao princípio da lesividade. Lesividade. O que é esse princípio da lesividade? Né? Lesividade fala que os comportamentos que eu tenho... Primeiro, o comportamento ele tem que ser exteriorizado. Exteriorizado. Que é o subprincípio exterioridade ou materialidade. Se eu pensar, se eu não exteriorizar, em regra eu não pratiquei o delito, tá? Que é o que a gente fala que, como é que é o nome? É permissão. Esqueci agora o nome do princípio. Permissão. Esqueci agora. Vou lembrar. Mas eu posso sim ser perverso na minha cabeça, desde que eu não exteriorize. E se eu exteriorizar, eu tenho que machucar o bem jurídico do outro. Alteridade. Alter. É igual a outro. Então, o princípio da alteridade, subprincípio da lesividade, tem que dizer o seguinte: eu só vou praticar uma conduta típica desde que essa conduta, então, machuque, cause um prejuízo, um dano ao bem jurídico alheio e não ao meu próprio bem jurídico. Entenderam o raciocínio lógico? Então, por isso que não tem dano contra o meu próprio carro, né? Faz sentido, né? Então vamos achar esse cara aqui. Esse princípio é o princípio da intervenção, a expressão da intervenção mínima. E não, princípio expressão de que só pode ser castigado aquele comportamento que lesiona direitos de qualquer pessoa. Opa, até mesmo do próprio agente. Não, foi isso que a gente viu que não é. É a expressão da proteção do indivíduo quanto à dignidade da pessoa humana, pois determina a criminalização de bens jurídicos relevantes. Não, esse é outro princípio. Princípio, a expressão da taxa de atividade. Não. Expressão da exterioridade e da alteridade, também chamada de bilateralidade. Perfeito, significa que a tutela penal não tem relevância para reprimir atos meramente internos à psique do agente, que é aqui, ó. Perfeito, esse é o nosso cara. Cadê? Aqui, ó, ofensividade e lesividade. A gente tem o princípio da exteriorização ou materialização do fato e da alteridade. Direito à perversão, lembrei, cadê? Direito à perversão. Tem como corolário o direito à perversão. Aqui, ó, direito à perversão. Ninguém sofre punição pelo pensamento. Se determinado indivíduo imagina cometer o crime de estupro, não poderá ser investigado, nem julgado, nem processado, muito menos punido, pois não externalizou a conduta. E a alteridade é a condenação pela tentativa de suicídio afrontaria tal princípio. Por quê? Porque eu estou, na verdade, atacando um bem jurídico meu, a vida, a minha própria vida. Não existe. Ah, mas e o crime de induzimento, instigação ao suicídio? Opa! Mas aí agora não é tu suicidando, tu está instigando, auxiliando, induzindo alguém a se suicidar. Até porque não ia fazer sentido. A pessoa se suicida, aí a gente inicia uma ação penal contra o cara que está morto. Não faz nem sentido, né? 8. VUNESP 2014, delegado de polícia. Analisa alternativa que apresenta o princípio que deve ser atribuído à cláusula que sim. Opa, falou em cláusula que sim. Eu já penso num princípio aqui. Defensor da tese de que a tipicidade penal exige uma ofensa de gravidade aos bens jurídicos protegidos. Pronto, eu já sei. Falou em cláusula que sim, falou tipicidade, falou em ofensa ao bem jurídico, a gente está falando da insignificância, o princípio da insignificância ou bagatela, bagatela própria. Ele fala exatamente isso. Ele fala, para que eu consiga praticar um delito, ele não pode ser insignificante. O que que significa isso aí? Ele tem que ser formal e materialmente típico. O que que é tipicidade formal e tipicidade material? Aqui é estar escrito na lei. Escrito.
Tem uma conduta escrita? Tem. Subtrair coisa alheia, móvel para si ou para outro. Deixa eu botar aqui, material. Esse meu ficou horroroso. Material. Material significa exatamente o que a gente acabou de falar, que é o dano ao bem jurídico tutelado. Se não tiver um dano ao bem jurídico tutelado, a gente não tem a tipicidade material. Então, dano ao bem jurídico. Mas tem como ser fato típico formalmente e não ser materialmente? Tem tranquilamente, mas muito fácil. Imagina o cara que ele não tem dinheiro para comprar comida para os filhos, ele vai lá e furta 2 quilos de arroz em um mercado para dar do que comer para os filhos. Imagina isso aí, o mercado, ele tem o patrimônio dele. A gente está falando do crime de furto, a gente está falando então do bem jurídico patrimônio, né? Crimes contra o patrimônio. Patrimônio. Acha que esses 2 quilos de arroz vão fazer diferença para o patrimônio do mercado? Não. Então não tem um dano relevante ao bem jurídico tutelado, que é o bem jurídico patrimônio. Então, apesar de estar escrito na norma, na lei, a gente não tem a tipicidade material. Por isso que a gente fala que a natureza jurídica, como que o direito vê esse cara? Qual que é a consequência? Exclusão da tipicidade. Na vertente material, a tipicidade material. Para a tipicidade penal existir, tem que ter a tipicidade formal e a tipicidade material. Se tiver apenas a formal, não é crime. Deu para entender, né? Questão número 9. CESP Papiloscopista 2023. O princípio da insignificância, também chamado de bagatela própria, perfeito. A insignificância ou bagatela própria é uma causa supralegal, acabamos de ver, de exclusão da tipicidade material, perfeito. Acabamos de ver isso aí. Cadê? Bagatela própria. Conduta formalmente prevista em lei, né? Formalmente típica, perdão, prevista em lei, mas é materialmente atípica, irrelevante ofensa ou perigo de ofensa ao bem jurídico tutelado. É irrelevante. Foi exatamente o que a gente viu. A gente não pode confundir com a bagatela imprópria. Bagatela própria é uma coisa, bagatela imprópria é outra coisa. Na bagatela imprópria, a gente tem tudo aqui, todos aqueles requisitos do conceito analítico de crime. Fato típico, ele é antijurídico, possui agente culpável, mas a pena é desnecessária. Quando? O exemplo é perdão judicial no caso do homicídio culposo. Professor, então se cair em prova, candidato, o perdão judicial no homicídio culposo constitui exemplo ou materialização da chamada bagatela imprópria? Perfeito, exatamente isso aí. Tranquilo? Questão número 10. Vamos finalizar com 10 questões, acho que tá bom, já temos 18 minutos aqui, já deu bastante coisa. Agente de Segurança Penitenciário 2022. Eu já conheço essa questão, eu só quero que vocês vejam uma coisa. Parece uma questão muito difícil, mas muito difícil. Ele fala, a decisão do STJ, tal como descrita, é amparada pelo princípio da... Eu só quero que vocês vejam isso aqui. As relações aqui descritas bem podem ser resolvidas na esfera civil. Então imagine o seguinte. Direito civil. Por algum motivo, não sei. Direito administrativo. Estou dando aqui, não necessariamente é uma ordem, ou tem uma hierarquia, só para vocês pensarem. Será direito tributário, por algum motivo. Outros ramos do direito podem resolver a contenda, podem resolver a demanda, o problema. Então, eu vou querer que esses outros ramos tentem resolver antes de chegar onde? No direito penal. O direito penal, ele vai ser a última barreira, a última ratio, a última porta de entrada. Se todos os outros ramos do direito conseguirem resolver, nem chega no direito penal. A gente fala que o direito penal, ele é substituto. Ele só entra em campo quando os outros ramos do direito não conseguem resolver.
E aí a gente está falando então do princípio da subsidiariedade, que é exatamente, cadê? Um corolário da intervenção mínima. A intervenção do direito penal deve ser mínima. Então, primeiro eu tento com outros ramos do direito. Faz sentido, né? É exatamente isso que a gente tem que pensar. Ele só entra se outros ramos não conseguirem. Ó, se o direito civil, por exemplo, pode tutelar eficazmente o bem jurídico, não há que se falar em atuação do direito penal. Ainda além disso, a gente tem outro corolário da intervenção mínima, fragmentariedade ou seletividade. Ele fala o seguinte: de todos os bens jurídicos existentes, o direito penal não vai cuidar de todos. Ele vai pegar fragmentos. Ó, vou cuidar desse bem jurídico e desse bem jurídico. Não são todos os bens jurídicos, não. Tá? Então, o direito penal se preocupa apenas com um fragmento, uma parte de todos os bens jurídicos, não todos. O delito de adultério foi revogado, não merecia mais intervenção penal. É por causa disso. Pegaram o bizu, né, gurizada? Aqui não tem mais para onde fugir. Vamos finalizando então essa primeira parte da aula. A gente vai seguir então uma outra aula, mais questões sobre princípios do direito penal. Espero que vocês tenham gostado, tenha ajudado vocês, esclarecido várias questões. Se vocês gostaram, deixem um like. Se não gostaram, deixem também o dislike aí. Deixem comentários, dúvidas, perguntem. Tudo que vocês precisarem podem mandar também. Deixem o Instagram do Missão Aprovação aí embaixo. Tem links também dos PDFs do Missão Aprovação para comprar. Qualquer dúvida que tiver, mande mensagem no Instagram. Eu tenho mentorias também. Eu tenho grupos de estudo. No que eu puder ajudar vocês a alcançarem também a aprovação, eu farei. Valeu demais, gurizada.